graças a Deus que nós podemos estar aqui e que temos saúde e que Deus nos tem ajudado. Nesta semana, acho que foram 2 pessoas que fizeram anos, daquilo que eu sei. Pode ser que haja mais, é por isso que eu estou a perguntar. O nosso irmão Arturo também fez 86 anos. A nossa irmã Araújo também acho que é 86 anos. A nossa irmã 81, parabéns irmã, parabéns. Mais alguém que fez? O Fábio também fez 100 anos, parabéns Fábio. Estás bem conservado por 100 anos, não é? Ok. A Marisa também fez anos, parabéns. Ok, temos ali outras pessoas que fizeram anos. Ok, parabéns, Elix, parabéns, que Deus possa abençoar a ti. Mais alguém? Eu não vou perguntar à Marisa quantos anos é que ela fez, porque ela não quer dizer, não é? Quantos anos é que ela fez. Mais alguém que fez aniversário de casamento? Ou outra coisa? Ok, então nós damos as graças a Deus. Temos aqui grandes homens e mulheres que estão a avançar na idade e Deus tem dado saúde. O nosso irmão Arthur, falei com ele, ele manda cumprimentos a todos e agradece muitas orações e pede para os irmãos, não é, continuarem a orar por ele, porque ele está numa situação que precisa de direção de Deus e precisa também que Deus possa guiar ele na situação em que ele está, não é? A nossa irmã Araújo também, falamos com ela e ela obviamente agradece as orações e tudo que a gente tem feito, mas obviamente ela precisa também das nossas orações e nós agradecemos a Deus que Deus tem ajudado todos estes irmãos e irmãs. Mas não esquecendo que todos nós que estamos aqui, graças a Deus que podemos estar aqui, não é? E às vezes não é fácil, a gente não é, está preocupados e com situações e desafios. O Mário também vai viajar, acho que amanhã, vai viajar para Botsuana, vão lá ver um trabalho acho que é com a Remar, vão lá ver um trabalho para ver se podem abrir lá uma igreja, um centro, porque daquilo que a gente ouve, na Botsuana também agora está a entrar muita droga e esse tipo de coisa, e estão a ser afetados muitos jovens naquele lugar, não é? Não sei se os irmãos lembram-se o que é que a gente começou a semana passada. Quantos é que lembram-se? Ninguém lembra-se? Estão todos esquecidos? Ok. Eu só ouço alguns a fazer mas eu não estou a ouvir nada, não é? Não consigo. A gente estava a focar em Mateus 6, não Matias, Mateus 6, ok? Mateus 6, versículo 9 e 10. Ok? Então, neste caso, Jesus estava a falar em geral, e como eu disse da outra vez, acho que é no livro de Lucas, que os discípulos perguntaram ao Senhor como é que a gente deve orar, não é? Então o Senhor disse, isto é um modelo, não é? Porque o Senhor não quer que a gente também ore só por orar, não é? Repetindo a mesma coisa sem sentir aquilo que a gente está a pedir. Então o Senhor disse, portanto orai vós deste modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos parar aí, ok? Então, a semana passada a gente disse como é que a gente deve orar. E quando eu oro, eu
próprio, eu começo sempre a declarar quem o Senhor é. Eu não começo a orar e começo logo a dizer: Senhor, eu tenho este problema. Senhor, eu tenho aquele problema. Senhor, eu estou a sofrer. Senhor, eu estou doente. Senhor, não. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então a gente tinha esta lista de nomes e a gente declaramos esses nomes. Pastora Marisa, podes pôr a lista? Então, o que é que a gente disse? Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shammah, o Senhor que está aqui, está presente. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. Jeová Tiskenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, o mais elevado, forte dos fortes. Ninguém disse amém, acho que é melhor, acho que eu tenho que ler outra vez. O Senhor é o seu pastor, ainda bem, irmã. Obrigado. Então, eu não vi esse, mas a nossa irmã está a dizer que o Senhor é o meu pastor. Ok? Então, nós temos que ver que quando a gente ora, a gente tem que declarar a presença do Senhor, quem Ele é. Ele pode não estar naquele momento a operar, mas isso não muda quem Ele é. Não sei se alguém experimentou mudar o seu meio de oração. A gente muitas vezes começa logo: Senhor, eu nesta manhã quero pedir para a minha família, sabes que eles estão a sofrer tanto, os meus netos, e a gente começa assim. A gente está a mostrar medo, está a mostrar receio. Não, a gente tem que declarar quem é que é o Senhor. Quem é que Deus é? Ele cura, Ele salva, Ele muda. Mas nesta manhã a gente vai focar na segunda parte desse versículo, que diz o quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a minha pergunta é, nesta manhã: o que é a vontade do Senhor? Se a gente pensar no céu, o que é a vontade do Senhor? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, a palavra do Senhor fala muito sobre, menciona duas coisas mais ou menos, menciona o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus e o reino dos céus. Qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? Podem só pensar, não é preciso responder. Então, se a gente pensar no reino de Deus e no reino dos céus, qual é a diferença? Então, na Bíblia, no livro de Mateus, é o livro onde quase só no livro de Mateus é que menciona o reino dos céus. Por quê? Porque Mateus, quando ele estava a escrever a carta de Mateus para quem? Acho que tem que começar uma escola bíblica no culto português. Mateus estava a escrever o livro de Mateus para os judeus. Então, os judeus, quando eles falam, eles nunca dizem Deus. Eles nunca usam o nome Deus. Para eles é um insulto chamar Deus, Deus. Quando a pessoa vê, eles quando escrevem, por exemplo, podem dizer no nome de, e eles só põem um D no fim, não põem God. Em inglês, G-O-D. Ele só põe um D. Por quê? Porque para eles é um insulto. Então, quando Mateus
estava a escrever o livro de Mateus, ele usava sempre, antes de usar o reino de Deus, ele usava o reino dos céus. Mas há uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Qual é a diferença? O reino dos céus é algo que ainda vai vir para nós, no sentido que nós vamos para o céu, e é algo no futuro, algo que vai acontecer. A gente está a ver que o mundo está a apressar e a gente está a ver que estão coisas a acontecer no mundo que estão a preparar o mundo para a guerra de Armagedon, onde o mundo, os árabes e o mundo vão todos atacar Israel. Porquê Israel? Porque Deus chamou Israel o meu povo escolhido. E o inimigo, desde o início, quer e tentou e tem tentado destruir o povo judaico. O inimigo usou o Hitler, o inimigo naquele tempo usou Herodes, que estava a matar as crianças todas, e a gente vê que mais e mais o inimigo está a matar as crianças, especialmente os rapazes. E ele hoje em dia também está a usar até a homossexualidade para destruir o homem e a mulher. Para quê? Para que não haja mais criação. Então, o plano do inimigo, porque a gente vê que Jesus nasceu e ele é judeu. Moisés era judeu. Então, o plano de Deus era esse povo escolhido. Mas como eles falharam como um povo e pecaram contra Deus, graças a Deus por isso, porque depois nós fomos ajuntados a esse povo escolhido. Se eles não falhassem, a gente estava com um problema. Não quer dizer que os judeus não aceitam pessoas de fora. Okay? A gente vê até quando eles saíram do Egito, eles levaram, vamos lá dizer, pessoas do estrangeiro com eles. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora a minha pergunta é, o que é a vontade de Deus? Se o céu, e a gente quando pensa no céu, de acordo com a Bíblia, há 3 céus. Há o céu que a gente chama o céu, que a gente olha e vê as nuvens. Depois há o céu onde as hostes espirituais vivem, e depois há outro céu onde Deus está a reinar. Então, às vezes torna-se difícil porque o reino, vamos lá dizer, o céu, o segundo céu, está sempre a batalhar contra nós. O inimigo está a reinar aqui na terra. A reinar-se como quem diz. Porquê? Porque Adão e Eva deram a ele o direito de reinar. Ele não estava a reinar. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor deu autoridade e domínio a Adão e Eva. Mas eles, pois, entregaram isso a Satanás. Agora, se a gente pensar, o que é a vontade de Deus? Às vezes a gente diz, como crentes, só quase como usar como uma desculpa, a gente diz, isto é a vontade de Deus. Não é? A gente quando não vê coisas acontecer, a gente diz, isto é a vontade de Deus e a gente só aceita assim. E às vezes a gente não luta para aquilo que Deus quer para nós. Então, se eu perguntar aos irmãos e às irmãs neste momento, será que tudo o que está a acontecer no mundo é a vontade de Deus? Pensam, não é preciso responder. Irmão Martins, não é preciso responder. O que é a vontade de Deus? Será que Deus, a vontade nele, se a gente pensar no céu, Elsa, o que está a acontecer no céu?
acham que no céu, neste momento, há guerra. Acham que no céu, neste momento, há doença. Acham que no céu, neste momento, há fome. Acham que no céu, neste momento, há frio. Acham que no céu, neste momento, há problemas emocionais, problemas de família. Então, essas coisas não estão lá no céu. Então, se a gente olhar para o mundo, será que no mundo há guerra? Será que no mundo há doença? Será que no mundo há problemas? Será que no mundo há lágrimas e choro? Há? Há muito. Acham que isso é a vontade de Deus? Não, se a gente olha para o céu, a Bíblia diz que quando a gente for para o céu, nem vai haver lágrimas. A gente não vai chorar. Talvez possa ser lágrimas de alegria, mas lágrimas de sentir mal, dor, não vai haver. Então, o que é que está a acontecer no mundo? Porque é que a gente, se aqui é a palavra do Senhor, a gente ora, e é aí que a gente temos que pensar, Lídia, porque é que a gente ora, seja feita a tua vontade, se na terra, como? Então aqui há um problema, irmã Zulmira, porque a gente está a orar e aqui na terra é muito diferente do que está no céu. Aqui na terra a gente tem que trabalhar duro para conseguir recursos. Quando Adão e Eva estavam no jardim de Éden, eles tinham que trabalhar, mas era manutenção. Eles não era preciso estar com suor, a cavar e não. Eles tinham que só manter aquilo que Deus já tinha criado. O irmão Martins gosta de semear coisas e plantar e comer isto e aquilo. Imagina agora a pessoa ter tudo. A pessoa só estava lá a limpar, a cortar e aquilo por si crescia. Semeava. Mas Adão e Eva, não sei. Se eu encontrar com eles lá no céu, não sei o que é que vou fazer com eles. Vou dar uma pancada neles, porque por causa deles a gente está a sofrer tudo. Pelo menos se eles fossem chineses, tinham comido a cobra, em vez de entreter a cobra. Comiam ela. E a gente já não tinha problemas. Punham ali, assavam a cobra e não davam ouvidos. Então, a vontade de Deus, aquilo que está a acontecer no mundo, não é a vontade de Deus. Há coisas que estão a acontecer que são sinais daquilo que Deus disse que ia acontecer. Há o plano de Deus para a terra, mas há coisas que acham que Deus quer que as mulheres sejam violadas. Não. Acham que Deus quer que as pessoas matam-se uns aos outros. Não. Quando os homens saíram logo do plano de Deus, o que é que aconteceu? A primeira pessoa que morreu foi o Abel. Por causa do pecado. E, basicamente, havia 4 pessoas no mundo. Adão, Eva, Caim e Abel. E o resto, Alex, o mundo, a Bíblia não diz, mas talvez Deus criou mais pessoas, a gente não sabe, mas coitado do Abel. Não é? Havia 25% de chance que ele ia morrer. Porque só haviam 4 pessoas no mundo. Irmãos santos, como é que só 4 pessoas e coitado do Abel mataram a ele? Eu, no mundo hoje em dia, irmão Horácio, tenho mais chance de viver do que o Abel naquele dia. Porque a percentagem de eu morrer não é 25%. Não sei quanta percentagem é. Mas o pecado trouxe logo o quê? A morte. Trouxe doença. Trouxe esforço para trabalhar. A gente diz, estou cansado. Adão e Eva não tinham esse problema. Mas, infelizmente, eles ficaram egoístas. Mas agora, eu já tenho falado e eu disse aos irmãos que as
duas frases que para mim me dão medo, se eu puder usar isso, ou receio, é quando o Senhor, a gente chegar ao céu e Ele disser estas palavras: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E a segunda frase semelhante a essa é: por que é que tu deixaste o teu primeiro amor? E qual é a terceira, Fábio? A terceira é esta: Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. O Senhor está a falar para nós e está a dizer isto. Agora tem que ouvir. Irmão Jacinto está a ouvir. O Senhor diz o quê? Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, eu não, ou não és quente, e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão Monteiro, o que é que o Senhor está a dizer? Porque a gente não está a viver como devíamos viver e vamos chegar perante o Senhor e a gente somos mornos e não somos quentes nem frios, Ele vai nos vomitar. Já pensaram? Se o Senhor tivesse que nos vomitar e a gente saía do ventre dele e Ele vomitava a si e a mim. Porquê? Porque o Senhor está a dizer, nós temos que viver como pessoas que pertencem ao seu reino. O que é o reino do Senhor? Se a gente pensa, será que o Senhor nos quer abençoar? Será que o reino de Deus é a gente estar abençoados? Sim? Não? Agora o irmão Martins pode responder. Será que o plano de Deus é para nós sermos abençoados? Será que Deus quer que a gente sejamos pobres? A palavra do Senhor é clara, que o Senhor quer abençoar aqueles que são dele. E a bênção pode ser várias coisas. Bênçãos não é necessariamente dinheiro. Prosperidade não quer dizer dinheiro só. Eu posso ser próspero, saúde, próspero, no meu lar. Eu posso ter prosperidade no meu lar. Se a gente for ver, e eu não vou ler aqui por causa do tempo, em Deuteronômio 28, 2 até 13. Os irmãos podem ler em casa. Ok? Deuteronômio 28, 2 a 13. Podem escrever aquelas irmãs e irmãos. Vou só ver o primeiro versículo e depois os irmãos podem ler em casa se quiserem. E o Senhor diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quais é que são essas coisas? Podes pôr o versículo 3. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto do teu som. Então, quando nós buscamos a face do Senhor, nós temos que declarar: Senhor, tu dizes na tua palavra que a tua bênção para mim é que o meu ventre é abençoado. Meu ventre é abençoado. O fruto dos teus animais. Há um tempo atrás, uma irmã aqui na igreja, a irmã Zulmira, ela tem uma vaca em Zimbábue. E ela veio ter comigo e disse: Pastor Abel, eu quero que tu ores para a minha vaca, porque eu já tenho ela há vários anos
e ela nunca teve um bebê. Podes orar por a minha vaca. E os irmãos podem estar-se a rir, mas o que é que diz aqui? O Senhor até abençoa o fruto dos teus animais. E ela veio ter comigo e ela teve E a vaca está em Zimbábue. E ela deu as mãos a mim e Lídia. A gente oramos e dissemos, Senhor, abençoa aquela vaca. E os irmãos sabem que pela primeira vez aquela vaca deu à luz no fim do ano passado, deu à luz um bebê. Algumas pessoas, o amém é muito fraco. Parece aquelas pessoas na televisão que veem o golfe, batem as palmas assim muito baixinhas. Mas o irmão Horácio, quando está a ver o Benfica, ele grita e pula e bate as palmas. Quando a gente ouve um milagre, irmãos, se Deus diz na sua palavra que isto é o que Ele faz, bendito serás quando entrares e bendito serás quando... O que é que isso quer dizer, irmã? Eu, como crente, eu tenho que dizer, Senhor, Tu disseste que ias-me abençoar quando eu saio de casa e quando eu entrar em casa. É algo que o Senhor declarou sobre nós. Então, Deus quer nos abençoar e nos guardar, mas nós temos que conhecer a palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor é que nos dá a vitória. A palavra do Senhor é que nos dá aquilo que Deus quer para nós. Mas em Deuteronômio 30, 19 diz isto. 30, 19. Então os irmãos podem ir ler lá em casa. E isto é importante, Fábio. E diz assim: o céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, se eu estivesse aqui e eu desse uma escolha aos irmãos, Alex, se eu puser aqui vida, e aqui é morte, e eu puser aqui bênção, não? Bênção e maldição. E se eu disser a ti, Alex, escolhe, o que é que tu vais escolher? Vais escolher a maldição e a morte. Então, a escolha de nós seguirmos ao Senhor é a nossa escolha. Nós temos que escolher. E o que é o reino de Deus? A gente vai continuar a pensar. O que é que João 10, 10 diz? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Quem é que foi? Foi Deus? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor disse que Ele veio para dar-nos vida, e vida com quem? Com a abundância. Ok, pelo menos alguém disse amém. Salmos 37, versículo 4 e 5. O que é que diz lá? Vamos ver se é uma maldição ou se é uma bênção. Salmos 37, versículo 4 e 5. O que é que diz? Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer algumas coisas. Ele tudo fará. A gente conhece este versículo que tem a ver com Mateus 6, 33. O que é que diz Mateus 6, 33? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que está a dizer? O reino de Deus, o que é o reino de Deus? É buscar a Ele primeiro, e quando eu vou buscar a Ele, as coisas vão acontecer na minha vida.
o que é que a gente faz? A gente busca primeiro as coisas e quando aquilo falha, depois a gente vai a Deus. Não, temos que pôr Deus primeiro e depois buscar. Se eu quero um emprego, eu não vou dizer, Senhor, eu quero um emprego e agora estou à procura de um emprego. Não, eu vou perante o Senhor e digo, Senhor, eu quero buscar a Ti. Tu és aquele que vais provar, vais abençoar, Tu vais dar e eu creio, eu agradeço a Ti em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que eu fique só no quarto a orar e não vou à procura. Eu também tenho que sair e ir à procura de trabalho. E Deus vai abrir a porta. Agora, onde é que está o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus? Está aqui, nesta igreja, está em Portugal, está na China. Onde é que está o reino de Deus? Está em Israel? Bem, de acordo com a Bíblia, em Lucas 17, versículo 21, diz uma coisa. Lucas 17, 21. O que é que diz? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de mim. Algumas pessoas estão a dizer amém, os outros ainda não perceberam. Então, o reino de Deus deve estar dentro de nós. Agora, para começarmos agora a pensar, o que é o reino de Deus? Se eu perguntasse ao irmão ou à irmã, o que é o reino de Deus? Pensem bem. Irmão Martins, antes de falares, pensem bem o que é o reino de Deus. Bem, se o reino de Deus está dentro de nós, o que é que nós devíamos estar a fazer se a gente pertence a esse reino? Se eu perguntasse agora, eu vou perguntar, quem aqui que pensa que está no reino de Deus? Posso ver? Cuidado a levantar as mãos. Cuidado a levantar as mãos, porque isto é um exame. Quem é que está no reino de Deus? Ok? Alguns agora estão a pensar, eu não vou levantar porque senão o pastor da Bel vai... O que é o reino de Deus, irmã? Bem, o que é o reino de Deus? Irmão Horácio, Lucas 10, versículo 9. O que é o reino de Deus? Nosso irmão que estava ali a falar. O que é o reino de Deus? Então, Betty, se o reino de Deus está dentro de mim, o que é que a Bíblia diz que eu devia estar a fazer? Bem, curai os enfermos que nela houver e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Só uma pessoa disse amém. Obrigado, irmã. Então, o que é que quer dizer? Se eu estou no reino de Deus, o que é que eu devia estar a fazer, Matias? Eu devia estar a curar os enfermos. Eu sei que para aqueles religiosos não sou eu. É Jesus através de mim. Mas se eu viesse perguntar ao irmão e à irmã, o irmão é crente há quantos anos? 50 anos. Quantos enfermos é que o irmão ou a irmã já curou? Eu já disse isso, irmão. Eu curo porque Jesus está em mim, não sou eu. Mas quantas pessoas através de si é que já foram curadas? E se não foram, o que é que diz aqui? Curai os enfermos. E quando a gente curar, a gente diz, é chegado a vós o reino de Deus. Se a gente não curar, a gente não pode dizer a eles que o reino de Deus está aqui. É por isso que a gente quer evangelizar aqui na rua. E mais quê? O que é o reino de Deus? Lucas 11, versículo 20. Oxalá que os irmãos estão a escrever e as irmãs. Lucas 11, versículo 20. O que é o reino de Deus? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso, o irmão está a ouvir? Eu
eu expulso os demónios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando foi a última vez que o irmão ou a irmã expulsou um demónio? Então, será que o reino de Deus está em mim? Se isto não está a acontecer, irmã Zulmira. Diz, eu, pelo quê? Pelo dedo de Deus, eu, Abel, expulsei demónios. E estou a expulsar. Então, se eu não estou a fazer o trabalho de expulsar demónios e curar, talvez eu tenha que perguntar, será que eu estou no reino de Deus? Hoje está a aquecer um pouco, não é? Como está frio lá fora, Matias, a gente tem que acelerar a cafeteira para fazer o café. Então, será que o irmão tem sido usado por Deus? E cura pode ser física, pode ser emocional, não é? Espiritual. Quando foi a última vez que o irmão ou a irmã já fez isso? E isto é o problema. Quando a gente chegar ao céu, o Senhor vai dizer, o que é que tu fizeste para mim? Bem, sabes, eu estava muito ocupado com o negócio. De onde é que é o negócio? É deste reino ou é daquele reino? Tudo depende. Se eu tiver a ter um negócio e a trabalhar em nome de Jesus e a ganhar almas para Cristo, então, por que é que a gente tem que evangelizar e ir para as ruas? Para a gente demonstrar aqui, a gente fala mal e diz, Regent's Park está tão mal. Sabem de quem é a culpa? A gente não está a expulsar demónios. A gente não está a ir orar. O que é o reino de Deus? Mateus 10, 7 e 8. Mateus 10, 7 e 8. E aqui estamos a fazer um exame. Já tivemos 3 coisas. A primeira foi, aquele que está no reino de Deus tem que curar-se. Em nome de Jesus. Segundo tem que expulsar demónios. E terceiro, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitar os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça dai. Está ali a dizer o reino dos céus. Em qual livro é que é? Mateus. Porque Mateus estava a falar para os judeus. Então, vamos ver quando é que foi a última vez que curou enfermos, ressuscitou os mortos, limpou a lepra, expulsou demónios. Isto é um exame. Mas não sou eu que vou responder, nós é que temos que falar com o Senhor. Agora, 1 Coríntios 4, 20. Irmão Horácio, 1 Coríntios 4, 20. Diz outra coisa. O que é o reino de Deus? Agora já está a ficar mais quente, irmão Pereira. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poderes. O que é que isso quer dizer? Eu, como filho de Deus, que estou a viver no reino de Deus, eu devia ter poder em mim. Será que eu estou, como filho de Deus, a demonstrar que eu estou a curar os doentes, expulsar demónios? E será que eu posso dizer que quando Paulo disse, eu não venho a vocês com palavras, mas com demonstração de poderes. Então, neste momento, nós temos que dizer, senhores, talvez eu estou a dizer que eu sou crente, mas eu não estou a demonstrar o caráter de alguém que é crente. Então, o que é que isso quer dizer, Fábio? Que eu devia ir buscar o reino de Deus. Mateus 6,33. E eu não posso só orar e dizer, Senhor, venha o teu reino aqui na terra como está no céu. Eu devia ser,
devia ser esse reino. Okay? Eu devia estar a demonstrar quem Deus é. Será que as pessoas onde eu trabalho, será que as pessoas conhecem algumas pessoas que estão aqui que eu posso dizer, onde quer que essas pessoas vão, eles pregam o Evangelho, eles falam sobre o reino de Deus. E na sua vida, será que há essa evidência? Eu vou só acabar aqui com mais 1 ou 2 versículos e a gente depois vai, como é que se diz? Terminar o culto. Então, Matias, Fábio, vocês são mais novos aqui. O que é o reino de Deus? O que é que a gente tem que ver então? Se a gente pertence ao reino de Deus, irmão Fonseca, não é o trabalho do pastor expulsar demônios. A Bíblia não diz lá na Bíblia, vai ao pastor para ele expulsar os demônios. Eu sou como vocês. Eu não sou melhor que vocês. A Bíblia diz que todos nós, a Bíblia diz, em Marcos diz, estes sinais seguirão aqueles que são filhos de Deus. Quais são esses sinais? Vão expulsar demônios, vão orar por os doentes, vão orar para as pessoas serem cheias do Espírito Santo e elas vão ser cheias do Espírito Santo. Mas nós temos que buscar o reino de Deus. Nós, como crentes, em Jeremias 51, 20, diz assim: tu me serves de martelo e de armas de guerra, e contigo destruirei nações e reis. No inglês, acho que em português chama-se cajado, não é? Machado. No inglês diz, tu és o meu machado. O que é que isso quer dizer, irmã? Que nós, como crentes, onde quer que a gente vá, a gente tem que estar a ser guerreiros. E esse machado tem que estar a destruir coisas. A igreja não é um lugar para a gente vir, para a gente estar a dormir. Há algumas pessoas que conseguem dormir na igreja e em casa não conseguem dormir. Parece que a voz do pastor Abel é um remédio. Quando o pastor Abel começa a falar, há qualquer coisa, é como tomar um panado. Quando ouvem a voz do pastor Abel, começam a dormir na igreja. Em casa, ai mulher, hoje não dormi nada. Vamos para a igreja. Então eu estou a pensar a começar um negócio que as pessoas podem vir aqui umas horas e eu vou falar, elas pagam-me para elas conseguirem dormir. Irmão Bessa, o que é que acha? Um bom negócio. Nós, irmãos e irmãs, a gente tem que fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus é nós demonstrarmos o poder de Deus. O inimigo, nós temos que destruir o trabalho. Nós somos, está ali, obrigado Marisa, nós somos, tu és o meu machado de batalha e as minhas armas de guerra. Deus quer nos usar a nós para nós destruirmos o trabalho, mas se eu não estou a fazer o que devia fazer,
Se eu não estou a orar e dizer, Senhor, em nome de Jesus, remove os demónios das pessoas que estão no governo. Remove. Nós temos que pregar, nós temos que orar. Nós não podemos estar em casa e a dizer, eu estou à espera da vinda do Senhor. Não. A palavra do Senhor diz que Ele não vai vir. A palavra do Senhor diz que Jesus não vai vir até todos ouvirem a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que há mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. 3 bilhões. Acham que Jesus vai voltar? Ninguém vai ter desculpa para dizer, no livro de Romanos diz, ninguém vai ter desculpa para dizer, eu nunca ouvi nada sobre Jesus. Graças a Deus, hoje em dia, que é uma boa coisa de uma maneira, temos os telemóveis, temos a internet, as pessoas podem ouvir o Evangelho, pessoas que estão no Hong Kong conseguem receber a mensagem que eu estou a falar agora. Então, irmãos e irmãs, ao terminar, nós temos que olhar para nós e dizer, será que eu estou a fazer o trabalho que é do reino de Deus? Há uma boa oportunidade para virem agora, neste sábado que vem, dia 28, às 9h30, ponham lá o nome, podem estar aqui a orar, e alguns irmãos fazem isso, não conseguem ir para a rua, não faz mal, mas estão aqui a orar e a interceder para que almas sejam salvas. Deus não nos está a dar um novo prédio para a gente só ter um novo prédio, não. É para a gente encher aquele lugar com almas para Cristo. Isso é o trabalho e o chamado de cada irmão e irmã. É para nós fazermos o trabalho do reino de Deus. Onde quer que a gente está, há irmãos e irmãs que pertencem aqui ao grupo de Coração de Quê e grupo de Madeira e não sei quê. Nós devíamos usar isso para evangelizar, para dizer, eu sou filho de Deus. Há irmãos que estão aqui a ir ao núcleo de arte, isso é uma boa coisa. Quando eu falei, a última vez que falei sobre demónios, vieram várias pessoas ter comigo e dizer, pastor, ore por mim, porque eu sei que há problemas no meu lar. Eu não quero ir à sua igreja, mas só quero oração. Então, há pessoas que precisam do nosso testemunho. O único Jesus que elas vão ver vão ser nós. E neste momento, ao terminar, eu quero pedir aos irmãos para... A palavra do Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. Quando o irmão e a irmã chegar perante o Senhor, será que o Senhor vai dizer, bem-vindo, meu filho amado, ou minha filha? Entra no reino dos céus. Ou será que Ele vai dizer, eu não te conheço? Ou será que Ele vai dizer, tu perdeste o primeiro amor? Ou será que Ele vai dizer, desculpa lá, mas tu és morno? Não fizeste nada em meu nome. Não expulsaste demónios, não curaste os doentes, não pregaste o Evangelho. Irmãos, o reino de Deus está em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte está a viver em nós. Vamos nesta manhã só pôr de pé. E vamos examinar os nossos corações. Se a gente chegar ao reino dos céus
e tiver que apresentar trabalho, se eu puder usar esse termo, o que é que a gente vai apresentar ao Senhor que a gente fez em seu nome? Será que Ele morreu na cruz do Calvário para a gente não fazer nada? Ou será que Ele morreu na cruz do Calvário para a gente curar os enfermos, expulsar demónios, pregar o Evangelho? Pai, nesta manhã, nós te agradecemos que neste país a gente ainda tem a oportunidade para ir nas ruas, evangelizar e pregar. Senhor, mas Tu és aquele que a ceifa está pronta, mas Tu precisas de cada um de nós para ir ceifar, para ir fazer o trabalho. Senhor, fala aos nossos corações que a gente possa acordar-se e dizer: eu já não quero ser morno, eu quero ferver para o Senhor. Quando eu chegar perante o Senhor vai dizer: bem-aventurado o meu filho, a minha filha. Tu fizestes aquilo que eu pedi. Expulsaste demónios, curaste os enfermos, pregaste o Evangelho. Se não for assim, nesta manhã, nós temos de dizer: Senhor, perdoa-me, dá-me oportunidades para espalhar o Teu Evangelho, o Teu reino. Pai, eu te peço por cada irmão, cada irmã, que Tu possas falar aos seus corações, que eles possam querer ser usados mais por Ti, Senhor. Senhor, o tempo, a gente vê que o tempo está a apressar-se. Há tantas coisas a acontecer. A Tua palavra diz guerras e rumores de guerras. Que a gente possa alertar e começar a trazer pessoas para a igreja. Que a gente possa evangelizar. Senhor, nós pedimos pelo dia 28, quando a gente for, que Tu nos possas usar aqui neste lugar. A gente não quer deixar Satanás reinar aqui, mas queremos ver o Teu reino aqui. Em nome de Jesus, senhores. Tome só uns momentos perante o Senhor e talvez diga: Senhor, o que é que eu tenho feito para Ti? Talvez tenha feito várias coisas, ou talvez diga: Senhor, eu realmente não tenho feito muito para Ti. Perdoa-me, Senhor. Antes de eu morrer, eu quero fazer mais coisas para Ti. Perdoa-me, Senhor. Eu não quero ser morno. Eu quero ferver para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar e que a gente possa obedecer a Sua palavra nesta manhã. Só para mencionar aos irmãos ao terminar, não esquecer as duas listas que estão ali à porta. Uma delas é para o pequeno almoço. O segundo é para evangelizar, mas há 3 ou 4 áreas. Uma área é encontrar aqui e orar, interceder. Outros irmãos vão para a rua evangelizar. Outros irmãos estão aqui em certos pontos a orar. Outros irmãos estão a receber aqueles que vêm da rua para falar com eles. Não é assim? Então há várias áreas que vocês podem envolver-se no sábado, dia 28. Ponham o nome na lista. Tem a lista e depois tem outra por baixo. E aqueles que querem ir ao pequeno almoço, nós vamos encontrar aqui às 9h45 e podemos ir no autocarro ou podem levar o seu carro e seguir. É com vocês. Deus abençoe. Irmãos, só pediram para anunciar se nós temos ali, ofereceram aipo, que é celery, em português é aipo. Temos ali fora, é um
os irmãos talvez alguns usam ou não, usam na salada ou então em guisados. Também pode-se cortar e congelar e pôr em sopa também. Então, se os irmãos quiserem, tem ali fora alguns e vai estar lá alguém, podem levar convosco para casa, ok? Ok, Obrigada. também só para mencionar, há um jornal ali à porta, em inglês, podem levar para o trabalho ou não é, para casa, para dar aos vizinhos, para evangelizar as pessoas ao seu redor, aqueles que são inglês. E não esquecer, então, dia 28, vamos encontrar aqui, como eu tenho dito, se eu não mencionar o culto na quinta-feira da oração, vai acontecer, ok? Quando eu disser que não há, então não há, não é? Então quinta-feira, por agora, temos culto, ok? Deus abençoe, obrigado por estarem aqui. Podem levar 2 ou 3 ou 4 jornais para evangelizar, a dar a outros, seus trabalhadores, ou seja o que for. Obrigado por estarem aqui. A lista do pequeno almoço e a lista do evangelismo.